E quando a honradinha some por 3 dias e volta do nada, será que aconteceu algo ou é apenas a tal da insegurança da masculinidade frágil? KKKKKKKKKK. Aproveite e já deixe um like e se inscreva no canal para assistir mais vídeos como esse. Era uma manhã comum quando Yara decidiu sair para uma caminhada. Lucas, ainda sonolento, não deu muita importância ao fato de que ela não havia mencionado onde iria. O dia passou lentamente, com o sol brilhando intensamente no céu azul, mas dentro de Lucas, nuvens de preocupação começaram a se formar. Ele estava acostumado a ver Yara voltar em algumas horas, mas quando a noite chegou e ela ainda não havia retornado, um leve desconforto começou a se transformar em ansiedade. As mensagens que enviou não foram respondidas. Ele tentou ligar, mas a caixa de mensagens estava cheia. O silêncio dela era ensurdecedor. No segundo dia, a preocupação começou a se transformar em desespero. Lucas tentou contatar amigos em comum, mas ninguém sabia onde Yara estava. Ele ligou para o celular dela repetidamente, mas nada. A incerteza o consumia, cada minuto sem notícias parecia uma eternidade. No terceiro dia, o desespero tomou conta dele. Lucas decidiu ir aos lugares que Yara costumava frequentar. Ele procurou por ela em cafés, parques e até na casa de amigos. A cada lugar que deixava sem notícias, seu coração afundava mais fundo na preocupação. O que poderia ter acontecido? Ele imaginou cenários terríveis enquanto percorria as ruas da cidade, perguntando-se se ela estava bem ou se algo havia dado errado. Quando Yara finalmente voltou, era como se uma sombra a seguisse. Ela entrou pela porta com um olhar distante e cansado. Lucas imediatamente sentiu que algo estava errado. Ele a abraçou, mas ela se afastou com um gesto sutil, quase involuntário. A tensão no ar era palpável enquanto eles se sentavam no sofá da sala. O coração de Lucas batia acelerado, ele sabia que precisava ouvir o que havia acontecido. Yara começou a falar, sua voz trêmula e hesitante. Lucas, eu precisei de um tempo para pensar sobre nós. Suas palavras eram pesadas e carregadas de significado. Eu conheci um grupo que discute relacionamentos e masculinidade, e eu comecei a acreditar no que eles dizem. Lucas ficou chocado ao ouvir isso. Ele sabia que o movimento Red Pill era uma filosofia controversa que distorcia as relações entre homens e mulheres, mas nunca imaginou que Yara se deixaria influenciar por isso. Eles acreditam que as mulheres manipulam os homens, disse ela, seus olhos cheios de lágrimas. As palavras dela ecoaram na mente de Lucas como um eco distante de algo que ele temia profundamente. Ele começou a questionar sua própria masculinidade e o papel dele no relacionamento deles. As ideias do grupo começaram a fazer sentido para ele de uma forma distorcida, ele se sentia perdido em um mar de confusão. Nos dias seguintes ao retorno de Yara, Lucas lutou para processar as palavras dela. Ele começou a pesquisar sobre o movimento Red Pill e encontrou uma mistura de ideias que o deixaram confuso e angustiado. A filosofia defendia que os homens deveriam ser mais assertivos e não se deixar levar pelas emoções femininas, algo que parecia contradizer tudo o que ele acreditava sobre igualdade e respeito mútuo. A cada dia que passava, Lucas se sentia mais isolado em suas próprias reflexões. Ele queria entender Yara, mas as crenças dela pareciam irreconciliáveis com os valores que ele prezava. As conversas entre eles tornaram-se debates acalorados sobre masculinidade e feminilidade, em vez de discussões sobre amor e parceria. Lucas decidiu confrontar Yara sobre suas novas crenças em uma noite chuvosa. Precisamos falar sobre como isso tudo está nos afetando, disse ele com um nó na garganta enquanto olhava nos olhos dela em busca de alguma resposta reconfortante. Mas Yara olhou para ele com indiferença. Lucas, eu não vejo problema nas minhas crenças, respondeu ela friamente. Elas me ajudaram a entender melhor o mundo. As palavras dela cortaram como facas, ele percebeu que ela não estava disposta a abrir mão da nova visão de mundo. Após aquela conversa tensa, Lucas decidiu se afastar emocionalmente. Não havia mais espaço para diálogo ou entendimento entre eles. O amor que antes era forte agora parecia frágil e desgastado. Os dias seguintes foram sombrios para Lucas, ele sentia falta de Yara,
mas também da conexão profunda que tinham antes do desaparecimento dela e da influência externa que mudou tudo entre eles. Sentado em seu sofá vazio, Lucas ponderou sobre o amor e as complexidades das relações humanas. Ele entendeu que nem sempre há respostas fáceis ou finais felizes, às vezes, tudo o que resta é um eco distante do que poderia ter sido. Com o tempo, Lucas começou a refletir sobre suas próprias crenças e os desafios dos relacionamentos modernos. Ele percebeu que as ideias redpiladas não apenas afetaram Yara, elas também deixaram marcas profundas nele. A solidão da busca por respostas tornou-se sua companheira constante enquanto ele tentava entender o novo mundo em que vivia. Ele mergulhou em livros sobre relacionamentos saudáveis e comunicação eficaz na esperança de encontrar algum consolo ou clareza em meio ao caos emocional em que se encontrava preso. No entanto, cada página lida parecia apenas reforçar sua sensação de perda e confusão. As semanas passaram lentamente enquanto Lucas tentava reconstruir sua vida sem Yara ao seu lado. Ele começou a sair mais com amigos antigos na esperança de preencher o vazio deixado por sua ausência, mas nada parecia funcionar como antes. As conversas eram superficiais e as risadas forçadas. Por dentro, ele ainda lutava contra a dor da separação. Enquanto isso, Yara continuava imersa nas discussões do grupo redpilado online, cada vez mais distante da pessoa que ela havia sido antes do desaparecimento. Ela compartilhava memes provocativos nas redes sociais e participava ativamente das discussões sobre masculinidade tóxica e empoderamento masculino. Lucas via essas postagens ocasionalmente enquanto navegava pelas redes sociais e cada vez sentia uma onda de tristeza invadir seu peito ao perceber como tudo havia mudado entre eles. Era como se Yara tivesse se transformado em alguém completamente diferente, alguém cujas crenças agora eram antitéticas às suas. Com o tempo, Lucas decidiu tentar entender melhor essa nova versão de Yara através das lentes do movimento Red Pill, não porque concordasse com suas ideias ou quisesse adotar suas crenças, mas porque desejava compreender como alguém tão próximo dele poderia mudar tão radicalmente. Ele começou a participar discretamente de fóruns online relacionados ao movimento para entender os argumentos apresentados por aqueles que defendiam essa filosofia distorcida das relações humanas. Cada discussão era repleta de generalizações sobre gênero e poder nas relações, algo tão distante do amor genuíno pelo qual sempre lutou. Lucas ficou chocado ao ver como muitos homens expressavam ressentimento profundo pelas mulheres em geral, um ressentimento alimentado por experiências pessoais dolorosas misturadas à ideologia redpilada que promovia uma visão distorcida das relações entre os sexos. Ele percebeu rapidamente que muitos dos participantes desses fóruns estavam presos em ciclos viciosos de amargura e desilusão, incapazes de ver além das próprias feridas emocionais para encontrar soluções saudáveis para seus problemas pessoais. Enquanto explorava essas ideias sombrias online, Lucas começou a sentir sua própria visão do amor sendo testada constantemente, questionando se seria possível encontrar um equilíbrio entre ser vulnerável enquanto ainda mantinha sua identidade como homem forte e autoconfiante. As conversas com amigos tornaram-se cada vez mais difíceis à medida que ele tentava explicar suas novas descobertas sem parecer defender as ideias prejudiciais do movimento Red Pill, algo que seus amigos rapidamente identificavam como tóxico e perigoso. A tensão aumentou quando um amigo próximo expressou preocupação com o caminho pelo qual Lucas estava seguindo. Cara, você está começando a soar como esses caras online. Isso não é saudável. A frustração tomou conta dele, ele queria apenas entender melhor a situação sem ser julgado ou rotulado. Com o passar do tempo, as interações sociais tornaram-se cada vez mais exaustivas para Lucas. Ele lutava para equilibrar sua curiosidade intelectual com os valores fundamentais nos quais sempre acreditou: respeito mútuo nas relações humanas e empatia pelas experiências alheias. Eventualmente, após meses nesse ciclo tortuoso entre reflexão interna e tentativas frustradas de diálogo externo com amigos ou conhecidos sobre suas descobertas pessoais, Lucas chegou à conclusão dolorosa de que precisava cortar laços com aquilo tudo, com os fóruns online redpilados, com as discussões tóxicas sobre gênero, até mesmo com seus próprios medos internos relacionados à masculinidade moderna. Ele decidiu buscar terapia profissional para lidar com suas emoções confusas, um passo importante na busca por autoconhecimento real sem as influências externas prejudiciais afetando seu julgamento pessoal ou visão do mundo ao seu redor. Durante as sessões terapêuticas semanais,
Lucas começou a explorar suas inseguranças relacionadas à masculinidade, aprendendo gradualmente como ser vulnerável não significava fraqueza, pelo contrário, era um sinal poderoso de força emocional quando feito corretamente dentro dos contextos apropriados. As conversas com seu terapeuta foram reveladoras, e a verdadeira força vem da capacidade de ser autêntico consigo mesmo, disse seu terapeuta certa vez durante uma sessão particularmente intensa onde Lucas desabafou sobre seus medos mais profundos relacionados à rejeição social por parte dos amigos ou familiares caso decidisse abrir mão das crenças redpiladas temporariamente adquiridas durante aquele período tumultuado após o desaparecimento inicial da namorada. Através dessas sessões regulares, acompanhadas por exercícios práticos focados na construção da autoestima saudável, Lucas começou lentamente a reconstruir sua identidade pessoal sem depender das ideologias externas distorcidas acerca do amor ou relacionamentos humanos em geral. Ele aprendeu sobre comunicação saudável dentro dos relacionamentos, ouvir ativamente sem julgamentos prévios, expressar sentimentos genuínos sem medo da rejeição, estabelecer limites claros enquanto permanecia aberto à vulnerabilidade emocional quando necessário, habilidades essenciais para qualquer relacionamento saudável independentemente das circunstâncias externas envolvidas na dinâmica entre parceiros românticos ou amigos próximos ao longo da vida cotidiana compartilhada juntos. Enquanto isso acontecia em sua vida pessoal, Yara continuava imersa nas discussões do grupo redpilado online cada vez mais distante da pessoa que ela havia sido antes do desaparecimento inicial durante aquele fim de semana fatídico quando tudo mudou irreversivelmente entre eles. Ela participava ativamente das discussões sobre masculinidade tóxica, compartilhando memes provocativos nas redes sociais frequentemente enquanto alimentava debates acalorados envolvendo tópicos controversos relacionados às expectativas sociais impostas aos homens modernos atualmente vivendo sob pressão constante para atender padrões irreais estabelecidos pela sociedade contemporânea. As interações dela nas redes sociais tornaram-se cada vez mais polarizadoras à medida que ela defendia fervorosamente suas novas crenças enquanto ignorava qualquer crítica construtiva recebida dos amigos ou conhecidos próximos preocupados com seu bem-estar emocional geral. Lucas via essas postagens ocasionalmente enquanto navegava pelas redes sociais, cada vez sentindo uma onda crescente de tristeza invadir seu peito ao perceber como tudo havia mudado entre eles. Era como se Yara tivesse se transformado em alguém completamente diferente, alguém cujas crenças agora eram antitéticas às suas. Com o tempo passou-se meses desde aquele fim de semana fatídico quando tudo mudou. E embora ambos estivessem seguindo caminhos separados, cada um lidando com suas próprias realidades distorcidas, ambos marcados pelas decisões tomadas durante aquele período tumultuado. A história deles tornou-se uma lembrança amarga do quanto é fácil perder-se nas influências externas quando se esquece do valor fundamental da comunicação aberta e do respeito mútuo nas relações humanas. Lições duras aprendidas à custa do amor verdadeiro. E assim continuaram suas vidas, e duas pessoas estranhas agora vagando por mundos paralelos onde o amor tinha sido substituído pela desconfiança. E pela busca incessante por validação externa através das lentes distorcidas das filosofias modernas sobre relacionamentos. Lucas percebeu então que nem sempre há respostas fáceis ou finais felizes nessa jornada chamada vida. Às vezes tudo o que resta é um eco distante do que poderia ter sido. Uma lição amarga aprendida ao longo desse caminho tortuoso repleto de desafios emocionais enfrentados durante essa fase turbulenta. E assim seguiu adiante, buscando novos horizontes. Novas oportunidades. Novos amores talvez? Mas sempre ciente das armadilhas emocionais escondidas sob superfícies aparentemente tranquilas. Porque agora sabia muito bem, e amar é arriscar-se. E ser amado implica aceitar também riscos inerentes envolvidos nesse jogo complexo chamado relacionamento humano. E mesmo diante das dificuldades enfrentadas ao longo dessa jornada pessoal repleta altos baixos emocionais enfrentados durante esse período tumultuado após aquele fim de semana fatídico quando tudo mudou irreversivelmente entre eles. Havia ainda esperança no horizonte. Esperança renovada por meio da autodescoberta contínua realizada através terapia profissional recebida regularmente durante esses meses difíceis passados desde então. Assim seguiriam ambos, e dois seres humanos buscando significado nessa vida cheia de incertezas.
aprendendo lentamente a aceitar fragilidade inerente à condição humana enquanto buscavam construir novos caminhos individuais baseados no aprendizado adquirido através de experiências passadas vividas juntos embora separados agora. O que achou desse relato? Comente aqui embaixo e se inscreva no canal.